A faxineira foi humilhada pelo CEO na frente de todos, sem saber quem ela era na verdade. Ela estava de joelhos, não de forma figurada, de joelhos mesmo, no piso de mármore do 20º andar, com um balde de água suja do lado e um pano encardido na mão. O corredor inteiro cheirava a desinfetante barato. A luz do fim de tarde entrava pela janela e batia no chão molhado. Marlene esfregava uma mancha de café que alguém tinha derrubado depois do almoço. A mancha já tinha saído. Mas ela continuava esfregando, porque era assim que trabalhava, até ter certeza. Foi quando a porta da sala de reuniões se abriu. Ricardo Monteiro saiu primeiro. Terno azul marinho, gravata de seda, sapato italiano que custava mais do que Marlene ganhava em 3 meses. O cabelo penteado com gel, o relógio de ouro no pulso, o perfume caro que chegava antes dele e ficava depois que ele saía. Atrás dele, 16 executivos, diretores, gerentes, coordenadores. Gente que passava por Marlene todo dia sem olhar para baixo. Gente que pisava no chão molhado sem pensar em quem tinha acabado de limpar. Ricardo parou, olhou para o balde, olhou para o pano. Olhou para Marlene como se olhasse para uma mancha no tapete. Isso aqui ainda não está limpo, ele disse. Não para ela, para a plateia atrás dele. A voz era alta o suficiente para ecoar no corredor. 2 gerentes trocaram um olhar rápido. Uma coordenadora apertou o celular na mão. Marlene não levantou a cabeça. Continuou passando o pano. 23 anos fazendo aquilo tinham ensinado uma coisa. Quando o chefe fala, você não responde. Você limpa. Você espera passar. Como chuva. Sempre passa. Eu tô falando com você. Ricardo deu um passo na direção dela. O sapato italiano parou a 20 centímetros do balde. A sola brilhava. Marlene viu o reflexo dela no couro envernizado. Faz 6 horas que esse corredor tá uma nojeira. Eu pago para essa empresa funcionar e a senhora não consegue manter um corredor limpo? Marlene abriu a boca para dizer que tinha acabado de limpar, que a mancha era nova, que alguém tinha derrubado o café às 2 da tarde e ela estava limpando desde as 2:05, mas fechou a boca. Não adiantava. Homem daquele tipo não quer explicação, quer plateia. Os 16 ficaram em silêncio. Ninguém se mexeu, ninguém olhou para Marlene, ninguém olhou para Ricardo também. Olharam para o chão, para o teto, para o celular. Um diretor financeiro coçou a nuca. Uma gerente de projetos deu meio passo para trás, como se pudesse desaparecer na parede. Ricardo chutou o balde. O som do metal batendo no mármore ecoou pelo corredor inteiro. A água suja espalhou pelo chão branco como uma mancha escura se abrindo. Respingou na parede. Respingou na rodapé. Respingou no uniforme azul claro de Marlene, no peito, na manga, na saia. Respingou no sapato de um gerente que deu 2 passos para trás e olhou para os próprios pés com nojo, como se a água suja fosse a pior coisa que já tinha tocado nele. Sai daqui, disse Ricardo. A voz não era de raiva, era pior que raiva, era de desprezo. O tipo de voz que se usa para mandar cachorro embora. Sai daqui e não volta mais. Eu não quero ver essa mulher nesse prédio amanhã. Tá entendido? Alguém aqui entendeu? Ele olhou para os 16. Os 16 olharam para o chão. Marlene levantou devagar. Os joelhos estalaram. As mãos estavam molhadas de água suja. O uniforme grudava no corpo. O rosto estava fechado. Não de raiva, não de vergonha. Fechado como porta trancada. Ela olhou para Ricardo por 2 segundos. Só 2. Ele sustentou o olhar no primeiro segundo. No segundo, desviou. Tão rápido que ninguém percebeu. Mas Marlene percebeu. Depois pegou o balde vazio, o pano encharcado e foi embora pelo corredor. Os sapatos molhados faziam um barulho baixo no mármore. Ela não correu. Não abaixou a cabeça, andou no mesmo ritmo de sempre, como se estivesse indo para casa no fim do expediente. Atrás dela, um rastro de água suja no chão branco. Os 16 assistiram. Nenhum disse uma palavra. Nenhum foi atrás. Nenhum, ao menos, disse o nome dela.
Na segunda-feira seguinte, Marlene voltou àquele prédio, mas não de uniforme. Steaks. O que Ricardo Monteiro tirou de Marlene naquela tarde não foi um emprego. Era mais do que isso. Era 23 anos. 23 anos acordando às 4 da manhã, quando a rua ainda estava escura e o único barulho era o galo do vizinho. 23 anos pegando 2 ônibus, o primeiro lotado, o segundo vazio, para chegar no centro antes das 5. 23 anos de Natal, trabalhando enquanto os outros festejavam, de Ano Novo limpando confete do chão, de aniversário da filha, passado por telefone porque o turno não acabava a tempo. 23 anos limpando o que os outros sujavam, sem reclamar, sem pedir aumento, sem faltar um dia sequer. Marlene tinha 56 anos, criou uma filha sozinha. O pai sumiu antes da menina nascer, nunca mandou 1 centavo. Marlene não procurou, não pediu pensão, não pediu favor para ninguém. O que a filha comeu, vestiu e estudou veio das mãos de Marlene, das mãos rachadas de cloro e desinfetante que ela escondia nos bolsos quando ia na escola da menina. O uniforme azul claro daquela empresa era a única coisa que ela tinha além da casa de 2 cômodos em Caxias. Não era só um emprego, era um endereço, era um lugar no mundo. Era a prova de que ela existia, de que alguém precisava dela, de que todo dia, às 5 da manhã, tinha um lugar esperando por ela. Quando o Ricardo chutou aquele balde, ele não chutou água suja. Ele chutou a dignidade de uma mulher que nunca fez nada de errado na vida. E Marlene sabia disso. Sabia melhor do que qualquer um naquele corredor. Sabia que não era sobre o corredor limpo ou sujo. Era sobre poder. Sobre um homem que precisava se sentir grande, fazendo outra pessoa parecer pequena. Por isso, não chorou. Chorar era dar para ele o que ele queria. Marlene da Silva Pereira nasceu em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, numa casa de chão batido com telhado de zinco que cantava quando chovia. O pai cortava cana no canavial da fazenda do seu Osvaldo. Saía de casa antes do sol e voltava depois. A mãe lavava roupa para os outros. Todo dia, 6 casas diferentes, as mãos sempre vermelhas e inchadas. Eram 5 filhos. Marlene era a do meio. Invisível por natureza. O mais velho cuidava dos menores, o mais novo era o xodó, e os do meio se criavam sozinhos, como mato. Ela aprendeu a trabalhar antes de aprender a ler. Aos 7, já carregava balde d'água da bica até em casa, equilibrando na cabeça como a mãe ensinava. Aos 10, ajudava a estender lençol no varal, esticando os cantos até a mão arder. Aos 13, quando o pai morreu de infarto no canavial, caiu no meio da fileira de cana e só acharam quando o sol já estava alto. Marlene largou a escola na 4ª série e foi trabalhar na casa da Dona Sônia. Dona Sônia era uma fazendeira viúva que morava numa casa grande com varanda de azulejo. Precisava de alguém para limpar, cozinhar e cuidar dos 3 cachorros e do jardim. Pagava R$ 120 por mês e dava comida. Marlene dormia num quarto nos fundos, ao lado do tanque de lavar roupa. O quarto não tinha janela. Tinha um colchão fino, um prego na parede para pendurar roupa e um espelho rachado onde Marlene se olhava toda manhã antes de começar o dia. Dona Sônia não era má, mas também não era boa. Era daquele tipo de pessoa que acha que dar trabalho já é fazer favor. Nunca disse obrigada, nunca perguntou se Marlene estava cansada. Quando a comida não ficava do jeito que ela queria, jogava o prato na pia e saía sem falar nada. Marlene cozinhava de novo, sem perguntar. Ficou lá até os 21 anos. 8 anos. 8 anos dormindo no quarto sem janela, lavando a roupa da Dona Sônia, passando cera no chão da varanda de azulejo, ouvindo a patroa reclamar do calor, da comida, do governo, dos vizinhos. 8 anos aprendendo que o mundo é dividido em 2 tipos de gente, os que mandam e os que limpam.
Aos 21, Marlene pegou um ônibus para a capital. Levou uma mala de papelão com 2 mudas de roupa, um par de chinelo de reserva e R$ 80 que tinha juntado, escondido da dona Sônia ao longo de 2 anos, guardando moedas num pote de café debaixo do colchão. O Rio de Janeiro era barulho, fumaça, gente demais. O ônibus chegou na rodoviária do Rio às 11 da noite. Marlene nunca tinha visto tanta luz junta, nem tanto barulho, nem tanta gente andando sem olhar para o lado. Dormiu na rodoviária na primeira noite, sentada num banco de plástico, segurando a mala no colo. Ninguém mexeu com ela. Ninguém olhou para ela também. Na segunda noite, conseguiu um quarto num barraco em Caxias, dividindo com mais 2 mulheres que trabalhavam em casa de família. O quarto era menor que o da dona Sônia, mas tinha janela. O primeiro emprego na capital foi numa padaria no Meier. Limpava de madrugada antes do padeiro chegar. O chão era de cimento queimado e ficava coberto de farinha. Marlene limpava, o padeiro sujava. Marlene limpava de novo. Depois passou para uma escola particular na Tijuca. Faxineira de manhã, merendeira à tarde. Depois um escritório de advocacia em Botafogo. Depois uma clínica no centro. Cada emprego pagava um pouco mais que o anterior. Cada emprego durava um pouco mais. Marlene nunca foi mandada embora. Nunca chegou atrasada. Nunca reclamou de hora extra, de feriado trabalhado, de chefe grosso. Ela saía quando achava algo melhor. E sempre achava, não por sorte, por reputação. Quem trabalha bem não precisa pedir emprego. O emprego vem. Aos 26, Marlene engravidou. O pai da criança era um motorista de ônibus chamado Toninho. Linha 474, Jacarepaguá, Copacabana. Bonito, simpático, irresponsável. Tinha um sorriso fácil e uma conversa boa. Encontrava Marlene no ponto do ônibus toda manhã e toda tarde. Começaram a conversar, depois a sair. Depois Marlene engravidou. Quando soube da gravidez, Toninho mudou de linha, depois mudou de empresa, depois sumiu. Não deixou endereço, telefone, nem desculpa. Um colega dele disse que tinha ido para Minas, outro disse que tinha ido para o norte. Ninguém sabia ao certo. Marlene não correu atrás. Não tinha tempo para isso. Tinha uma criança para criar. Beatriz nasceu numa maternidade pública em Nova Iguaçu, num dia de chuva forte. O telhado da maternidade pingava. Uma goteira caía num balde de plástico no canto da enfermaria. E até ali, até naquele momento, Marlene pensou no balde. Pensou que alguém ia ter que esvaziar aquele balde. Pensou que provavelmente seria uma mulher igual a ela. Segurou a filha no colo. Pequena, enrugada, com os olhos fechados e os punhos cerrados como se já viesse pronta para brigar. Marlene olhou para ela e disse a primeira e única promessa que fez na vida. Você vai ter o que eu não tive. E cumpriu. Beatriz foi para a creche pública aos 8 meses. Marlene voltou a trabalhar 15 dias depois do parto. Trabalhava de dia numa clínica no centro e fazia faxina em apartamento à noite. Terça, quinta e sábado. Dormia 4 horas. Acordava e ia de novo. Fim de semana era dia de lavar roupa, cozinhar para a semana e ficar com Beatriz. A menina cresceu sabendo que a mãe saía cedo e voltava tarde, e que o tempo entre as duas coisas era feito de esforço que ela ainda não entendia. Quando Beatriz tinha 8 anos, Marlene viu um anúncio no jornal. Vaga de faxineira na Monteiro Consultoria, Avenida Rio Branco, centro do Rio de Janeiro. Salário fixo, carteira assinada, vale transporte, uniforme. Marlene foi na entrevista. A mulher do RH olhou para ela, olhou para o currículo, uma folha de caderno escrita à mão e perguntou: A senhora sabe ler e escrever? Sei, até a 4ª série. Tem experiência com limpeza de escritório? Tenho, 10 anos. Quando pode começar? Amanhã. Começou no dia seguinte.
A Monteiro Consultoria era o maior escritório de consultoria empresarial do Rio de Janeiro. Ocupava 5 andares de um prédio espelhado que brilhava no sol da manhã. O fundador, Henrique Monteiro, tinha começado nos anos 80 com 3 funcionários e uma sala alugada num sobrado em Laranjeiras. Quando Marlene entrou, a empresa tinha 400 funcionários, escritórios em 3 cidades e faturava milhões por ano. Marlene foi designada para o 20º andar, o andar da diretoria. O trabalho era bom, o melhor que ela já teve. O salário era fixo e caía no dia certo. Tinha carteira assinada, 13º, férias. O uniforme era azul claro, de tecido leve, com o nome da empresa bordado no bolso. Marlene passava o uniforme todo domingo à noite, com cuidado, vinco certinho na manga. O velho Henrique Monteiro ainda aparecia no escritório. Não todo dia. Já tinha 70 e poucos, caminhava devagar, usava suspensório e chapéu até dentro do prédio. Mas quando aparecia, fazia questão de andar por todos os andares. Cumprimentava todo mundo, sabia o nome de cada um, da recepcionista ao diretor, do estagiário à faxineira. Quando passava por Marlene no corredor, parava. Tirava o chapéu como se estivesse na sala de visita de alguém. Bom dia, dona Marlene. Como vai a menina? Tá bem, seu Henrique. Tá no 3º ano já. Que bom. Estudo é a única coisa que ninguém tira da gente. Ele dizia isso toda vez. Marlene nunca esqueceu. Henrique Monteiro morreu num sábado de setembro, quando Beatriz estava no 2º ano do ensino médio. Infarto, como o pai de Marlene. Caiu na sala de casa enquanto lia o jornal. A empregada encontrou ele no chão, com o jornal aberto na página de economia e o chapéu ainda na cabeça. O velório foi no prédio da empresa. 400 funcionários foram. Marlene também. Ficou no fundo, de uniforme, porque não tinha roupa preta. Ninguém reparou nela. Ninguém nunca reparava. A empresa passou para o filho único, Ricardo Monteiro. Ricardo tinha 32 anos, MBA numa universidade americana, que ninguém no escritório conseguia pronunciar direito. Gel no cabelo, sorriso de revista, terno sempre novo. E uma insegurança do tamanho do prédio que herdou. Porque Ricardo sabia, todo mundo sabia, ele não tinha construído nada daquilo. O nome era do pai, a empresa era do pai, os clientes eram do pai, o respeito era do pai. Ricardo herdou tudo pronto e vivia com medo de que alguém percebesse que ele era só o filho, que debaixo do terno caro e do MBA americano não tinha nada de concreto, nenhuma conquista própria, nenhum cliente que ele tivesse trazido, nenhuma crise que ele tivesse resolvido. E quando alguém vive com medo, faz uma de 2 coisas: se esconde ou ataca. Ricardo atacava. Nos primeiros 6 meses, demitiu 40 funcionários. Gente que estava lá desde o começo. Gente que o pai cumprimentava pelo nome. Trocou a decoração inteira do escritório. Saiu o mogno escuro que o pai gostava. Entrou vidro e metal. Comprou uma mesa nova que custou R$80 mil. Contratou uma assessoria de imagem pessoal. Mudou o logo da empresa. Mudou o slogan. Mudou o cartão de visita. Mudou tudo que podia mudar para sentir que a empresa era dele, não do pai. Mas não mudou a faxineira. Marlene continuou lá, mesmo andar, mesmo balde, mesmo pano, mesmo uniforme azul claro. Chegava às 5, saía às 5, invisível como sempre. A diferença é que agora ninguém dizia bom dia, ninguém tirava o chapéu, ninguém perguntava da filha. A diferença é que agora Marlene limpava o chão e ninguém via. Capítulo 2. O silêncio. À noite, depois de ser demitida, Marlene chegou em casa às 9h30. O ônibus das 7 tinha quebrado. Ela esperou o das 8 na parada, de pé, com o uniforme ainda úmido de água suja. Ninguém sentou do lado dela no ônibus. O cheiro de desinfetante afastava. O barraco em Caxias tinha virado uma casa de 2 cômodos ao longo dos anos. Piso de cerâmica que Marlene mesma escolheu. Bege claro,
porque era mais fácil de limpar. Portão de ferro pintado de azul. Uma mangueira no quintal que dava fruta em dezembro. Um pé de manjericão na janela da cozinha que Marlene regava toda manhã antes de sair. Não era muito, mas era dela. Cada tijolo pago com o salário de faxineira. Cada parede levantada por um pedreiro que Marlene pagou em 4 vezes. Cada telha comprada no depósito do seu Nelson, ali na esquina, que dava desconto porque conhecia Marlene há 15 anos. Ela entrou, trancou o portão, acendeu a luz da cozinha, tirou o uniforme, ficou olhando para o tecido azul claro manchado de água suja. Depois, colocou na máquina de lavar, como fazia todo dia. Hábito. Tomou banho frio. O chuveiro era elétrico, mas Marlene não ligava na morna para economizar luz. 23 anos tomando banho frio. O corpo já nem estranhava. Esquentou o feijão do almoço. Arroz, feijão, ovo frito. Sentou na mesa da cozinha. Uma mesa de fórmica com 4 cadeiras, mas só uma era usada. E comeu sozinha, em silêncio. O barulho da televisão do vizinho entrava pela janela. Um cachorro latia no quintal de trás. Um moleque soltou rojão na rua e alguém xingou. Caxias à noite é assim. Barulho de gente vivendo apertada. Marlene comeu devagar. Lavou o prato. Secou. Guardou. Limpou a pia. Passou o pano na mesa. Desligou a luz. Foi dormir. Não ligou para ninguém. Não chorou. Não xingou Ricardo Monteiro. Não bateu na mesa. Não jogou nada no chão. Quem vive a vida inteira engolindo, aprende a engolir sem fazer careta. Às 4 da manhã, o corpo acordou sozinho. 23 anos de despertador interno não se apagam numa noite. Marlene abriu os olhos no escuro do quarto. O teto estava lá, com a mesma mancha de umidade no canto que ela nunca conseguiu tirar. A mesma rachadura na parede. O mesmo silêncio, mas o silêncio era diferente. Não era o silêncio bom de domingo, quando ela ficava na cama até às 6 porque podia. Era o silêncio de quem perdeu o chão, o silêncio de quem acorda e não tem para onde ir. Pela primeira vez em 23 anos, Marlene estava deitada às 4 da manhã sem motivo para levantar. Ficou parada até às 6. Depois levantou. Fez café, coado no pano, como a mãe fazia. Tomou em pé na cozinha, olhando pela janela o céu de Caxias clarear devagar. Depois começou a limpar. A casa estava limpa, não importava. Marlene passou pano no chão, lavou a pia de novo, organizou os potes de tempero em ordem de tamanho, tirou a roupa do varal e dobrou, passou ferro no uniforme azul claro que tinha acabado de lavar, vinco na manga certinho e guardou no armário. Lavou a calçada, regou o manjericão, arrumou o guarda-roupa por cor, limpava. Era a única coisa que sabia fazer quando não sabia o que fazer. Limpar é controle. Quando o mundo sai do lugar, você pega o pano e põe alguma coisa de volta no lugar, nem que seja só o chão. Marlene ficou assim a semana inteira. Na quarta-feira, a vizinha Dona Célia apareceu no portão. Dona Célia era aposentada, viúva, e sabia de tudo o que acontecia na rua antes de acontecer. Tinha visto Marlene em casa de manhã, coisa que nunca acontecia, e veio investigar. Marlene, é verdade que te mandaram embora? É. Mas por quê? Você trabalhava lá há um tempão. Porque sim, Dona Célia. Mas assim, do nada? Sem explicação? Sem explicação. Marlene não contou do balde. Não contou do chute. Não contou do sapato italiano a 20 centímetros da cara dela. Não contou dos 16 executivos assistindo em silêncio, como se ela fosse um vídeo passando na televisão de uma sala de espera. Guardou aquilo para ela, como guardava tudo. Dona Célia foi embora sem entender. Marlene voltou a limpar o fogão. Na quinta-feira, seu Geraldo ligou. Geraldo Ribeiro era o porteiro do prédio da Monteiro Consultoria. 62 anos, mineiro de Ubá, bigode grisalho, mão grande de quem já trabalhou na roça. Estava lá desde a época do velho Henrique. Era o primeiro a chegar e o último a sair.
Conhecia cada rachadura daquele prédio, cada barulho do elevador, cada funcionário pelo andar e pelo horário. E era o único naquele prédio que tratava Marlene como gente. Todo dia, quando Marlene chegava às 5 da manhã, o prédio ainda escuro, o portão de vidro ainda trancado, seu Geraldo já estava lá. Abria a porta, dava bom dia e apontava para o balcão, onde tinha um copo de café com leite e um pão com manteiga esperando. Todo dia, há 23 anos, sem falhar. Ficavam conversando 10 minutos antes de Marlene subir para o 20º andar. Falavam de tudo e de nada. Do tempo, do trânsito, da novela, do preço do feijão, das dores nas costas que não passavam, da filha de Marlene que estava estudando, do neto de Geraldo que tinha nascido em outubro. Eram 10 minutos, só 10, mas eram os 10 minutos mais humanos do dia de Marlene. Dona Marlene, a senhora está bem? A voz de Geraldo no telefone era a mesma, grave, calma, com aquele sotaque mineiro que não saía nem depois de 30 anos no Rio. Tô, Geraldo. Tô sim. Eu soube o que aconteceu. O pessoal da limpeza comentou. Eu fiquei... Ele parou, respirou. A senhora quer que eu fale com o RH? Eu conheço a Denise, ela pode tentar reverter. Não precisa, Geraldo. Obrigada. Mas Dona Marlene, 23 anos, ele não pode simplesmente... Eu disse que não precisa. Geraldo ficou quieto do outro lado da linha. Conhecia Marlene há 23 anos. Sabia que quando ela dizia não, era não. Sabia que insistir era desrespeitar. Mas antes de desligar, disse uma coisa. A senhora não merecia aquilo. Todo mundo aqui sabe disso. E um dia ele vai saber também. Marlene não respondeu. Desligou o telefone. Ficou parada com a mão no aparelho por alguns segundos, depois voltou a limpar o fogão. Enquanto Marlene esfregava o fogão em Caxias, no 20º andar da Monteiro Consultoria, as coisas não estavam bem. Ricardo Monteiro tinha um problema. Um problema que não se resolvia com terno novo, MBA americano ou mesa de R$80 mil. A empresa estava quebrando, não de um dia para o outro, devagar, como cupim na madeira. Por fora, o prédio espelhado ainda brilhava na Avenida Rio Branco. Por dentro, estava oco. Os clientes grandes estavam saindo. Primeiro o Banco Regional, depois a mineradora, depois o grupo de hospitais, que era a conta mais antiga da empresa, de quando o velho Henrique ainda apertava a mão de cada cliente todo mês. Os melhores funcionários estavam pedindo demissão. Não de uma vez, 1 por mês, 2 por mês. Os que tinham nome no mercado iam primeiro. Os que ficavam por medo, não por lealdade. O faturamento caiu 30% em 2 anos. As dívidas cresciam. O aluguel dos 5 andares pesava. A folha de pagamento pesava mais. O banco começou a ligar. Primeiro uma vez por semana. Depois todo dia. Depois mandou carta. Ricardo sabia de tudo isso. Lia os relatórios, via os números. Mas admitir significava admitir que ele tinha falhado. E Ricardo Monteiro não falhava. Ricardo Monteiro era filho de Henrique Monteiro. Filho do homem que construiu aquela empresa do zero. Como é que o filho podia destruir o que o pai construiu? Então Ricardo fez o que sempre fazia. Fingiu. Comprou outro carro, um importado preto, que estacionava na vaga reservada do subsolo com o nome dele gravado na placa de metal. Reformou o apartamento em Ipanema pela 3ª vez. Trocou de relógio. Um suíço que ele mostrava em toda a reunião, virando o pulso na hora certa. Fez uma viagem para Miami com a namorada. Postou foto de piscina enquanto os funcionários esperavam o plano de saúde ser cancelado. O pai dele tinha construído a empresa com trabalho e respeito. Ricardo estava destruindo com orgulho e medo. Em agosto, o banco mandou um ultimato, 90 dias. Ou a Monteiro Consultoria apresentava um plano de reestruturação com garantia real, ou executavam a dívida. Tudo, o prédio, os contratos,
O nome. Ricardo fez o que todo homem inseguro faz quando o mundo aperta. Culpou os outros. Demitiu mais 30 funcionários. Cortou o vale alimentação, cancelou o plano de saúde, cortou o café da copa, vendeu 2 andares do prédio para uma escola de inglês e começou a procurar alguém, qualquer um, para comprar a empresa antes que o banco tomasse tudo. Ninguém queria. A Monteiro Consultoria estava envenenada. O mercado inteiro sabia. Os concorrentes sabiam. Os headhunters sabiam. Os estagiários sabiam. Aquele prédio espelhado na Rio Branco era uma fachada bonita cobrindo um esqueleto podre. Comprar a Monteiro era comprar dívida, processo trabalhista e o nome de um herdeiro incompetente. Ninguém queria. Até que alguém quis. Em setembro, uma empresa chamada BSP Capital entrou em contato com o escritório de advocacia que representava Ricardo. A proposta era simples: comprar a Monteiro Consultoria inteira, ativos, passivos, dívidas, contratos, tudo, por um valor que cobria as dívidas e deixava Ricardo com o suficiente para viver 2 anos sem trabalhar. Ricardo não perguntou quem estava por trás da BSP Capital. Não pediu reunião, não fez due diligence, não consultou ninguém. Assinou os papéis em outubro, recebeu a transferência e achou que tinha se livrado do peso do pai. Não tinha. Enquanto Marlene limpava o fogão em Caxias e Ricardo assinava papéis em Ipanema, uma mulher de 30 anos, num escritório no 15º andar de um prédio na Avenida Faria Lima, em São Paulo, digitava num computador. O nome dela era Beatriz Pereira. Bia, como a mãe chamava. Beatriz não se parecia com a mãe, não fisicamente. Os olhos eram os mesmos, castanhos escuros, firmes, do tipo que não desvia. O nariz era o mesmo. O jeito de apertar os lábios quando pensava era o mesmo. Mas tudo mais era diferente. Beatriz usava terno escuro e sapato de salto. Falava inglês e espanhol. Tinha uma sala com vista para o Parque Ibirapuera. Dirigia um carro importado que ela mesma tinha comprado. À vista, no dia que fez 30 anos. Morava num apartamento de 2 quartos no Itaim Bibi, num andar alto, onde o barulho da cidade chegava como um murmúrio distante. Mas se você olhasse com cuidado, com o tipo de cuidado que a maioria das pessoas não tem, via Marlene nela, na postura ereta de quem não pede desculpa por existir, na forma de escutar mais do que falar, na paciência silenciosa de quem sabe que as coisas levam tempo, e principalmente nos olhos. Aquele jeito de olhar que não julga, não condena, mas também não esquece. Beatriz estudou a vida inteira com bolsa e sacrifício. Escola pública em Caxias até o ensino médio. Uniforme sempre limpo. Marlene passava ferro toda noite, mesmo morrendo de cansaço. Material escolar comprado no início do ano com o dinheiro das faxinas extras de dezembro. Quando faltava caderno, Beatriz usava o verso das folhas. Quando faltava lápis, pegava emprestado e devolvia no dia seguinte. Nunca pediu para a mãe. Sabia que pedir era pesar. No vestibular passou na UERJ para administração. Primeira da família a pisar numa universidade. Marlene não foi na matrícula porque não podia faltar no trabalho. Mas naquela noite, quando Beatriz chegou em casa com o comprovante, Marlene segurou o papel com as 2 mãos, leu o nome da filha impresso e ficou olhando por um tempo longo demais para quem só estava lendo um papel. Não disse nada. Não precisava. Beatriz entendeu. Depois da faculdade, Beatriz conseguiu uma bolsa parcial para pós-graduação na FGV. Trabalhou de dia como assistente administrativa numa empresa de importação, estudou de noite, dormiu pouco, reclamou menos ainda. Quando os colegas de turma iam para happy hour na sexta, Beatriz pegava o metrô para casa e revisava as anotações da semana. Aos 25 anos, mandou currículo para uma empresa de investimentos em São Paulo. Passou nas 4 etapas do processo seletivo. O diretor que a entrevistou na última fase perguntou: por que São Paulo? Beatriz disse:
porque aqui é onde o dinheiro decide as coisas, e eu quero aprender como o dinheiro funciona. O diretor contratou ela no mesmo dia. Aos 25, analista. Aos 27, coordenadora. Aos 29, gerente. Aos 30, sócia minoritária do fundo de investimentos. Cada promoção conquistada com trabalho, resultado e a mesma disciplina silenciosa que a mãe tinha. Ninguém deu nada para Beatriz. Ninguém abriu porta. Ninguém facilitou. Ela arrombou cada porta sozinha. Como a mãe. Mas diferente da mãe, Beatriz tinha raiva. Não uma raiva explosiva, dessas que grita e quebra coisas. Uma raiva fria, plantada lá no fundo do peito, que crescia devagar como raiz de árvore rachando concreto. Uma raiva que não era contra ninguém específico. Era contra o sistema inteiro. Contra o mundo que fazia a mãe dela acordar às 4 da manhã para limpar o chão de gente que não sabia o nome dela. Beatriz se lembrava de tudo. Das madrugadas em que acordava com o barulho da porta e via a silhueta da mãe saindo no escuro. Do uniforme azul claro secando no varal todo domingo. Das mãos da mãe, rachadas, vermelhas, com as unhas curtas e as cutículas secas, que Marlene escondia no colo quando ia na reunião da escola, do cheiro de desinfetante que grudava na mãe como perfume, do Natal em que ficaram as duas sozinhas comendo arroz com frango assado, e Marlene disse que aquele era o melhor Natal da vida dela. E Beatriz, com 9 anos, soube que era mentira, mas não disse nada. E se lembrava de uma noite específica. Beatriz tinha 11 anos. Era uma terça-feira de junho, frio de rachar. A mãe chegou do trabalho mais tarde que o normal. Quando entrou pela porta da cozinha, Beatriz viu que o uniforme estava molhado. Não de suor, não de chuva. O céu estava limpo, de outra coisa. Água suja, cheirava a desinfetante. Mãe, o que aconteceu? Marlene tirou os sapatos na porta. Evitou o olhar da filha. Nada, filha. Entornaram um café em cima de mim. Coisa boba. Marlene foi para o banheiro e não saiu por 20 minutos. Beatriz ficou sentada na cozinha, com o caderno aberto na mesa, olhando para a porta fechada do banheiro. Ouviu a torneira abrir, ouviu a mãe respirar fundo. Não ouviu choro. Marlene não chorava onde alguém pudesse ouvir. Mas quando a mãe saiu, os olhos estavam vermelhos. E sorriu para Beatriz e perguntou se ela já tinha jantado, com a mesma voz de sempre, como se nada tivesse acontecido. Beatriz nunca esqueceu aquela noite. Nunca soube exatamente o que aconteceu no trabalho da mãe naquela terça-feira, mas sabia que alguém tinha feito a mãe dela chorar escondida num banheiro. E Beatriz, com 11 anos, sentada na cozinha com o caderno aberto, prometeu para si mesma que um dia, de alguma forma, ia mudar aquilo. 19 anos depois, a ligação chegou. Marlene ligou para a filha em julho e contou que tinha sido mandada embora, sem dar detalhes, sem contar do balde, do chute, do corredor, dos 16. Falou como sempre falava. Frases curtas, voz firme, nenhuma reclamação. Me mandaram embora, filha. Por quê? Não disseram. Mãe tá bem. Não se preocupa. Mãe, me conta o que aconteceu. Não aconteceu nada. Eu vou procurar outro emprego. Tô bem. Beatriz não insistiu. Conhecia a mãe. Sabia que insistir era pior. Desligou o telefone e ficou parada no escritório, olhando pela janela os prédios da Faria Lima, sentindo aquela raiva fria, a mesma de sempre, a de 11 anos, pulsar devagar no peito. Depois ligou para o sócio. Eu preciso que você levante tudo sobre a Monteiro Consultoria. Tudo. Dívida, faturamento, contratos, quadro societário, ações trabalhistas, passivo tributário. Tudo. Para ontem. O sócio levantou em 2 semanas, e o que encontrou era pior do que Beatriz imaginava. A empresa estava morta por dentro. Os números eram maquiados. O faturamento real era metade do declarado. As dívidas eram o dobro. Ricardo Monteiro tinha drenado a empresa para bancar o próprio estilo de vida.
O banco estava há 90 dias de executar tudo. Beatriz olhou para os números na tela. Olhou com cuidado. Com o mesmo cuidado que a mãe usava para olhar uma mancha no chão. Avaliando o tamanho, a profundidade, o que precisava para limpar. E viu o que ninguém mais via. A Monteiro Consultoria tinha ativos reais escondidos debaixo da sujeira. Carteira de clientes antiga e diversificada. Clientes que tinham saído por causa do Ricardo, não por causa da empresa. Contratos de longo prazo que ainda geravam receita. O prédio que sozinho valia mais do que a dívida. E a marca. O nome Monteiro ainda significava alguma coisa no mercado. 30 anos de reputação construída pelo velho Henrique não evaporam em 4 anos de filho incompetente. O problema não era a empresa, era a gestão. Troca a gestão, limpa a sujeira e a empresa volta a funcionar. Beatriz sabia limpar sujeira. A mãe ensinou. Montou a BSP Capital como veículo de aquisição. Uma empresa nova, sem vínculo aparente com ela ou com Marlene. Fez a oferta através do escritório de advocacia. Valor justo, condições simples, prazo curto. Ricardo aceitou sem pensar. Assinou os papéis como quem assina conta de restaurante. Sem ler, sem perguntar, sem olhar direito. Pegou o dinheiro e desapareceu. Achava que tinha se livrado da herança do pai. Mas Beatriz fez uma coisa que ninguém esperava. Colocou a empresa no nome da mãe, não no nome dela, não no nome da BSP Capital, no nome de Marlene da Silva Pereira. CPF, assinatura, registro na junta comercial. Tudo. Quando o advogado olhou os papéis e perguntou por quê, Beatriz disse: porque é dela, sempre foi. O advogado não entendeu. Beatriz não fez questão de explicar. Em outubro, Marlene recebeu uma ligação da filha. Mãe, eu preciso que a senhora venha a São Paulo. É importante. Aconteceu alguma coisa, filha? Não, mãe, mas é importante. A senhora vem? Marlene foi. Pegou um ônibus de 6 horas na rodoviária do Rio, porque não quis que a filha pagasse passagem de avião. Beatriz tinha oferecido. Marlene disse não. Disse que ônibus era bom, que dava para ver a estrada, que ela gostava de olhar pela janela. Chegou em São Paulo de madrugada, com uma mala pequena de rodinhas, a mesma que comprou 10 anos antes no camelô da Central, e o casaco marrom que usava todo o inverno. Beatriz estava esperando na rodoviária. Abraçou a mãe. Sentiu o cheiro de sabão em pó e café que Marlene sempre tinha. Levou para o apartamento. Fez café, coado no pano, como a mãe gostava. Sentaram na mesa da cozinha, as duas frente a frente, como sempre fizeram nas decisões importantes. Como quando Beatriz disse que ia prestar vestibular. Como quando disse que ia para São Paulo. Como quando disse que ia ser sócia do fundo. Mãe, eu comprei uma empresa. Marlene tomou um gole de café. Esperou. A Monteiro Consultoria. A xícara parou no meio do caminho entre a mesa e a boca. Marlene olhou para a filha. O silêncio durou 5 segundos. 10. 15. Filha, o que você está falando? Eu comprei a Monteiro Consultoria, a empresa onde a senhora trabalhou 23 anos. O Ricardo vendeu. Estava quebrando. Eu comprei. Marlene colocou a xícara na mesa. Devagar. O café esfriou. Bia, e tá no seu nome, mãe. A empresa é sua. Marlene olhou para a filha como sua mãe olha, com tudo junto. O orgulho, o medo, o amor, a confusão, a dúvida. Tudo misturado num olhar que não tem palavra em nenhum idioma. Eu sou faxineira, Bia. Eu limpava o chão daquele lugar. Eu não entendo de empresa, não entendo de número, não entendo de nada disso. A senhora não precisa entender de número, mãe. Eu cuido dos números. A senhora entende de trabalho, entende de gente, entende de chegar cedo e fazer o que tem que ser feito sem ninguém pedir. É disso que aquela empresa precisa. Não precisa de mais um executivo de terno. Precisa de alguém que sabe o valor das coisas. Marlene ficou quieta. Olhou para a cozinha do apartamento da filha.
Olhou para as próprias mãos apoiadas na mesa, as mesmas mãos que tinham segurado o pano no corredor do 20º andar. As unhas curtas, as marcas do cloro, a pele grossa de quem trabalha com água e produto químico há 40 anos. E aquele homem, o Ricardo, ele vendeu, mãe, assinou e foi embora. Não é mais dele, é seu. Eu não quero vingança, filha. Eu nunca quis vingança de ninguém. Beatriz segurou a mão da mãe. As mãos eram diferentes. As de Beatriz eram lisas, com as unhas feitas. As de Marlene eram ásperas, com as juntas grossas. Mas o aperto era o mesmo, firme, sem hesitação. Eu também não quero vingança, mãe. Eu quero justiça. E justiça é a senhora entrar naquele prédio pela porta da frente, de cabeça erguida. Não para humilhar ninguém, para mostrar que a senhora sempre foi maior do que o lugar que colocaram a senhora. Marlene não disse sim, não disse não. Soltou a mão da filha, tomou o resto do café, já frio, e disse que ia dormir, que a viagem tinha sido longa. Na manhã seguinte, às 6 horas, Beatriz acordou com cheiro de café. Foi para a cozinha e encontrou Marlene de pé, com o café já coado e 2 xícaras na mesa. Eu vou, disse Marlene. Só isso. Beatriz sentou. Tomou café com a mãe, em silêncio, como sempre. Na segunda-feira, dia 3 de novembro, Marlene entrou no prédio da Monteiro Consultoria às 8 da manhã. O sol da manhã batia no vidro espelhado e fazia o prédio inteiro brilhar, como fazia todo dia. Marlene olhou para cima antes de entrar. Contou os andares até o 20º, como fazia quando chegou ali pela primeira vez, 23 anos atrás, e ficou parada na calçada pensando que nunca tinha entrado num prédio tão alto. Empurrou a porta de vidro. Seu Geraldo quase derrubou o café. Marlene não estava de uniforme, usava uma roupa simples, calça preta social, blusa branca de botão, sapato fechado preto, sem salto, sem marca, sem brinco, sem colar, sem maquiagem além do batom discreto que Beatriz tinha insistido. O cabelo estava preso no mesmo coque de sempre, com o mesmo elástico preto de sempre. Nada de luxo, nada de ostentação. Nada que dissesse dinheiro ou poder, mas estava diferente. A postura era outra. Os ombros estavam retos, o queixo estava erguido, os olhos olhavam para frente, não para o chão. Não era a mulher que saía com o balde vazio pelo corredor, deixando rastro de água suja no mármore. Dona Marlene! Geraldo levantou da cadeira tão rápido que bateu o joelho no balcão. Dona Marlene, é a senhora? Bom dia, Geraldo, tudo bem com o senhor? Eu tô bem, mas... O que a senhora... A senhora veio buscar alguma coisa? Não, Geraldo, eu vim trabalhar. Geraldo olhou para ela, olhou para a roupa, olhou para o rosto. Não entendeu. A senhora Beatriz Pereira, minha filha, marcou uma reunião no 20º andar. Eu preciso subir. Geraldo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Não saiu nada. Depois fez a única coisa que sabia fazer. Abriu a catraca. Marlene passou. E quando passou, Geraldo viu nos olhos dela a mesma coisa que via todo dia às 5 da manhã, durante 23 anos. Uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. O elevador subiu em silêncio. Marlene ficou de frente para a porta, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Olhou para o reflexo no metal escovado do elevador. Viu uma mulher de 56 anos, cabelo preso, blusa branca, rosto sério. Não viu uma dona de empresa. Viu Marlene. E achou que bastava. O elevador parou no 20º andar. As portas abriram. O corredor era o mesmo. O mármore era o mesmo. O cheiro de desinfetante, mais fraco agora, de manhã, era o mesmo, mas o andar estava cheio. Funcionários andavam de um lado para o outro com pastas e laptops. Telefones tocavam. Alguém ria numa sala. Uma impressora zumbia no canto. Marlene caminhou pelo corredor.
Os sapatos faziam um som diferente no mármore. Não o barulho molhado do pano e da água, mas o som seco de quem caminha com propósito. Passou pelo lugar exato onde tinha estado de joelhos 3 meses antes. O mármore brilhava. Alguém tinha limpado. Outra pessoa com outro balde, com outro pano. Marlene olhou para o chão por um segundo. Só um. Depois continuou andando. A sala de reuniões era a mesma. A mesa grande de vidro que Ricardo tinha comprado para substituir a de mogno do pai ainda estava lá. As cadeiras de couro, a tela de projeção, a janela com vista para a Baía de Guanabara. Beatriz tinha convocado todos. Diretores, gerentes, coordenadores. 22 pessoas sentadas em volta da mesa. A maioria era gente nova, contratada nas últimas semanas. Beatriz já tinha começado a reestruturação antes mesmo de apresentar a mãe. Mas alguns rostos eram antigos, rostos que Marlene conhecia, rostos que passavam por ela no corredor sem olhar para baixo. Rostos que tinham assistido em silêncio enquanto Ricardo chutava o balde. Esses rostos agora olhavam para a mesa, para a parede, para o celular, para qualquer lugar que não fosse a porta. Beatriz estava de pé na cabeceira da mesa, terno escuro, cabelo solto, a mesma postura da mãe. Quando viu Marlene na porta, acenou com a cabeça. Um aceno pequeno. De quem tem certeza. Bom dia a todos. Eu sou Beatriz Pereira, representante da BSP Capital, nova controladora da Monteiro Consultoria. Eu chamei vocês aqui para apresentar a nova proprietária da empresa. Beatriz olhou para a porta. Marlene entrou. O silêncio na sala foi absoluto. Não o silêncio educado de quem espera alguém falar. O tipo de silêncio que pesa, que machuca, que acusa. O tipo de silêncio que entra nos ouvidos e fica lá, zumbindo, lembrando tudo que você não fez quando devia ter feito. Alguns reconheceram imediatamente. A faxineira, a mulher do balde, a mulher que saiu pelo corredor com água suja no uniforme enquanto eles olhavam para o celular. Um diretor financeiro, o mesmo que tinha coçado a nuca naquele dia, encolheu na cadeira. Uma gerente de projetos, a mesma que tinha dado meio passo para trás, apertou os lábios e olhou para a janela. Outros não sabiam quem era. Eram novos. Esperaram. Beatriz disse com a voz firme. Essa é Marlene da Silva Pereira, Dona Marlene. A senhora que limpou esse andar durante 23 anos, que chegava às 5 da manhã, antes de qualquer um de vocês, e saía depois de todos. A senhora que conhece cada canto desse prédio, cada rachadura na parede, cada goteira no teto, cada mancha que não sai. A partir de hoje, ela é a dona desta empresa. Marlene olhou para a mesa. Olhou para cada rosto, um por um, devagar. Não com raiva, não com triunfo, não com desprezo, com a mesma calma com que sempre olhou para tudo na vida. A calma de quem já viu o pior e sabe que nada naquela sala podia ser pior do que o que ela já viveu. Eu não entendo de planilha, disse Marlene. A voz era firme. Não tremia, não subia. Não entendo de consultoria, não entendo de reunião, de meta, de faturamento. Nunca entendi. Provavelmente nunca vou entender. Mas eu entendo de uma coisa. Eu entendo de chegar cedo e fazer o que precisa ser feito. Sem desculpa, sem explicação, sem esperar que alguém agradeça. E eu entendo de tratar as pessoas com respeito. Todas as pessoas. Do porteiro ao diretor. Da faxineira ao dono. Foi assim que eu criei minha filha. E é assim que essa empresa vai funcionar enquanto eu tiver meu nome nela. Ninguém disse nada. Ninguém precisava dizer. Depois da reunião, quando a sala esvaziou, Marlene ficou para trás. Beatriz olhou para a mãe. Tá tudo bem, mãe? Tá. Eu só quero andar um pouco. Beatriz entendeu. Saiu. Marlene andou pelo andar. Devagar, como fazia antes, mas sem o balde, sem o pano, sem o uniforme. Passou pela copa onde esquentava a marmita no micro-ondas, em pé, porque a mesa era só para os funcionários de escritório.
Passou pelo banheiro que ela limpou 10.000 vezes, onde uma vez achou um bilhete de alguém que escreveu "Obrigado por manter tudo limpo", no espelho com caneta de quadro branco, e ela limpou o espelho e guardou o bilhete no bolso e nunca contou para ninguém. Passou pelo armário de vassouras, onde guardava o material, onde às vezes sentava 5 minutos no balde virado para descansar as costas quando ninguém estava olhando. Passou pela janela, a janela do corredor do 20º andar, a janela onde Marlene parava todo dia, 30 segundos, só 30, para olhar a Baía de Guanabara antes de voltar para o trabalho. Era o único luxo que ela se permitia. 30 segundos de beleza no meio de um dia de desinfetante e água suja. Parou. A Baía estava lá, igual. O sol da manhã batia na água e fazia aquele brilho que Marlene sempre gostou. Um brilho que parecia dizer que o mundo era bonito, mesmo quando o mundo não era bonito com ela. Os barcos cruzavam devagar. O pão de açúcar estava lá no fundo, firme, como sempre. 30 segundos, só 30. Dessa vez Marlene ficou o tempo que quis. Ficou 1 minuto, 2, 5. Ninguém ia mandar ela sair. Ninguém ia chutar nada. Aquela janela, aquele corredor, aquele andar, era dela agora. No corredor, enquanto Marlene olhava a Baía, uma funcionária nova, contratada na semana anterior, analista recém-formada, primeiro emprego, puxou um colega pelo braço e sussurrou: "Quem é aquela mulher ali na janela?" O colega era um gerente de contas. Estava na empresa há 6 anos. Estava na sala quando Ricardo chutou o balde. Olhou para Marlene parada na janela, com as mãos cruzadas atrás do corpo, a blusa branca refletindo a luz da Baía, e disse: "É a dona da empresa." A funcionária olhou de novo. Viu uma mulher de 56 anos, cabelo preso num coque, blusa branca simples, calça preta sem marca, sapato fechado sem salto, sem anel, sem relógio caro, sem bolsa de grife, sem nada que dissesse poder, sem nada que dissesse dinheiro, sem nada que dissesse que aquela mulher mandava em alguma coisa. "Ela não parece dona de empresa", disse a funcionária. O gerente ficou quieto. Olhou para Marlene uma última vez. Lembrou do balde, da água, do chute, do silêncio dela, do silêncio dele. Depois disse: "Ela parece coisa melhor." Ricardo Monteiro soube naquele mesmo dia. Um ex-diretor ligou à noite e contou. Ricardo ouviu em silêncio. Depois, desligou. Ficou sentado no sofá do apartamento de Ipanema, o mesmo que ia vender em 3 meses, e ficou olhando para o teto. Ninguém sabe o que ele sentiu. Ninguém perguntou. Ninguém se importou o suficiente para perguntar. Dizem que vendeu o apartamento em fevereiro e saiu do Rio. Alguns falam que foi para São Paulo recomeçar. Outros falam que foi para fora do país. Ninguém tem certeza. Ninguém procurou saber. Marlene nunca perguntou por ele. Nunca falou o nome dele. Nunca contou para ninguém da empresa o que aconteceu naquele corredor. Quando algum funcionário tentava tocar no assunto, e alguns tentaram, nos primeiros meses, com aquela curiosidade disfarçada de empatia, ela mudava de tema com a naturalidade de quem troca o pano de um balde. Sem esforço, sem drama. Assunto encerrado. A vingança mais poderosa é não precisar de uma. Seu Geraldo se aposentou 6 meses depois. 63 anos, 31 deles naquele prédio. Na despedida, bolo de chocolate na portaria, 20 funcionários, um cartão assinado. Marlene desceu do 20º andar, atravessou o saguão e abraçou o velho mineiro. "Obrigada pelo café com leite, Geraldo. Todo dia, durante 23 anos, sem falhar. O senhor foi o único que me tratou como gente nesse prédio. O senhor e o seu Henrique. Mais ninguém." Geraldo chorou. As lágrimas caíram no bigode grisalho e ele nem tentou esconder. Marlene não chorou, mas os olhos dela ficaram vermelhos, e dessa vez não tinha banheiro para se esconder. Não precisava mais.
A Monteiro Consultoria mudou de nome em janeiro. Beatriz escolheu Pereira em Associados. Marlene achou exagero. Quem ia querer o nome de uma faxineira numa placa de empresa? Beatriz disse que não era o nome de uma faxineira, era o nome da mãe dela. Marlene não discutiu. Deixou. A empresa não virou um império, não triplicou de tamanho, não saiu na capa de revista, não virou caso de escola de negócios, mas voltou a funcionar. Os clientes antigos voltaram, um por um, quando souberam que Ricardo tinha ido embora. Os funcionários ficaram, o banco parou de ligar, as contas fecharam. Marlene ia ao escritório 3 vezes por semana, não para decidir nada. Beatriz cuidava de tudo, com a mesma competência silenciosa da mãe, só que com planilha. Marlene ia porque gostava. Gostava de andar pelo prédio, gostava de dizer bom dia para as pessoas e ouvir bom dia de volta. Gostava de perguntar o nome dos funcionários novos e lembrar na semana seguinte. Gostava de parar 30 segundos na janela do 20º andar e olhar a Baía de Guanabara brilhar no sol da manhã. E toda vez que passava pelo corredor de mármore, passava pelo mesmo lugar. O lugar onde esteve de joelhos. O lugar onde a água suja espalhou no chão. O lugar onde 16 pessoas assistiram e nenhuma fez nada. O mármore brilhava, sempre brilhava. Alguém limpava todo dia. E Marlene sempre parava. Só 1 segundo. Só para lembrar. Não para sentir raiva. Não para sentir orgulho. Não para sentir nada que precisasse de nome. Para lembrar que o chão que ela limpou a vida inteira agora era dela. E que ninguém ia chutar o balde de novo.